Abra lá no Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, o verso é o verso de número 8. Nós temos tratado aqui aos domingos sobre o Sermão da Montanha, sermão esse proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dando, irmãos, mostrando as qualidades, as características daqueles que são súditos no reino. Observação: nenhuma dessas bem-aventuranças é algo que eu possa escolher ter ou não ter. Não dá para escolher uma e falar assim, eu vou focar nessa, as outras eu não consigo. Jesus está falando que as características daqueles que são súditos no reino são essas. Não está falando assim, olha, se você tiver isso daqui, aí você vai se tornar. Não, Jesus está falando que as características daqueles que servem ao Senhor são essas daqui. Então, se eu estou vendo que eu estou tendo dificuldade em determinada área, não é que eu não tenha. Eu tenho dificuldade, o Senhor me leva a mudar, a transformar. Talvez ser mais misericordioso, talvez ser mais manso, talvez lutar mais por justiça, tá? Mas nunca tendo um só ou não tendo o outro, porque aqueles que servem ao Senhor, nosso Deus, eles são dessa maneira. Mateus 5, no verso de número 8, diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Repetindo, bem-aventurados ou felizes, macários, que é a palavra para grego aqui, que é uma felicidade plena. Felizes, plenos são os limpos de coração, porque verão a Deus. Pai, tem misericórdia de nós te suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite, que com intrepidez eu possa transmitir a Tua palavra, com fidelidade aos ouvintes aqui, Deus, a toda essa igreja, que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes dessa Sua boa palavra, como assim o Senhor nos diz nas Escrituras. Te pedimos, suplicamos ao Senhor, que nos faça, Pai, cada vez mais homens e mulheres limpos de coração diante da Tua presença. É o que nós veremos aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a educação salvará o mundo. Essa é uma frase que você certamente já ouviu, está em voga nesse nosso tempo. Uma das frases queridinhas aí da nossa geração, está na boca do povo, como dizem. Crê-se, irmãos, que a educação é a chave da vitória contra o mal. O homem instruído vencerá a guerra contra a maldade existente no mundo. Falta ensino, falta instrução. O povo é bruto porque o povo não é civilizado, o povo não é instruído. Geração após geração, sempre, eu digo sempre, surge um salvador da pátria. Uma ação humana que, se ela for executada, ela vai colocar fim a boa parte do mal existente no mundo. Na geração passada, por exemplo, a que estava em voga era a tecnologia. A tecnologia era a grande salvadora. Aí vinham, né? O mundo está um caos, mas com o desenvolvimento tecnológico as coisas mudarão. A tecnologia vai acabar com a fome no mundo, vai ajudar a acabar com a fome no mundo. A segurança será outra, muito mais potente com o desenvolvimento tecnológico. Os contatos serão cada vez mais próximos, estaremos mais acessíveis. A tecnologia salvará o mundo. Era a frase da geração passada. E na geração anterior, talvez fosse a ciência. Pestes e mais pestes assolam o mundo, mas com o desenvolvimento da ciência, o mal poderá ser vencido. Quanto mais ciência, mais progresso, mais perto de ter um mundo perfeito nós estaremos. E na geração anterior também tinha um Salvador. E na geração anterior e na outra geração. A questão é, irmãos, que o homem sabe que existe algo de errado com o mundo. Você pode perceber. Entrevista uma criança, por exemplo, ou um idoso, e fala o que ele deseja para o futuro. E todos vão falar, irmãos, unânime, que desejam um futuro melhor, da maneira como as coisas estão. Isso é porque todo mundo sabe que algo não está certo. O mundo, mesmo ímpio e longe do Senhor, ele tem a consciência de que as coisas estão como estão, mas não eram para ser assim. Há algo de errado, há algo de podre com o mundo. John Locke, Auguste Comte, Jean-Jacques Rousseau, filósofos, irmãos, além de outros filósofos, eles atribuíram o mal às estruturas, ao ambiente. O caos que existe no mundo é por causa desse tipo de estrutura de ambiente.
Segundo eles, irmãos, o mal, ele existe porque o sistema que rege esse mundo é mau. O mal existe porque o ambiente onde as pessoas estão inseridas, onde nós estamos, propicia isso. Todas essas falas deles, se a gente for olhar qual que é o objetivo, nada mais, nada menos é dizer para nós, irmãos, que não existe um mal moral existente diretamente dentro do homem. Eles querem tirar essa responsabilidade e colocar responsabilidade nas estruturas, colocar responsabilidade no ambiente. Pastor, ainda está um pouco confuso. Se eu digo que uma pessoa ela é má por ter nascido em um ambiente onde as pessoas também são más, eu acabo tirando dela a responsabilidade, coloco a responsabilidade no ambiente. Por que você rouba? Porque lá em casa todo mundo rouba. Meu pai roubava, minha mãe também. Então eu roubo. Aí o que a gente fala? O que esse jovem é? Esse jovem é vítima da sociedade. Podemos culpá-lo por ser assim? Não, não podemos culpar de jeito nenhum, porque ele só é assim por causa do meio pelo qual ele está. Irmãos, é óbvio que o meio influencia. Nós falamos isso algumas quintas-feiras atrás. É óbvio que o meio influencia, mas eu não preciso de ninguém para ser mal. Eu não preciso de ninguém para ser mal, para me ensinar algo maldoso. Eu sou porque isso faz parte da minha natureza. E era isso que os filósofos não quiseram e nem querem admitir, que o mal está no homem, que o mal está no homem. O homem, ele é mau por natureza. Vou te dar exemplo. Olha as crianças, por exemplo. Irmãos, vejam o quanto que as crianças mentem para se verem livres de encrencas. Veja isso, o quanto que as crianças mentem para se ver livres de encrenca. Eu creio que já ter contado aqui para os irmãos, mas é bom a gente relembrar aqui. Eu estava na casa de um tio, quando meu primo, pequenininho, não tinha nem 2 anos ainda, andando assim, mas meio com dificuldade e tudo mais. Gilson, ele foi até o rack, e aí tinha lá um negócio de porcelana, lá um enfeite de porcelana, e ele ali, daquele jeitinho, foi lá e jogou o negócio, o treco caiu no chão, espatifou todo. Aí lá vem o pai dele. Pedro, foi você que quebrou isso aqui, Pedro? E o pecador de menos de 1 ano e pouco de idade, já virou para o pai. Na hora, quer se ver livre da encrenca. Ele não quer, porque eu não preciso ensinar eles a mentir. Não preciso ensinar meu filho a fazer o que é errado. O homem nasce mal. Não é o meio que o corrompe. Não. O que o Senhor não quis colocar, irmãos, é que o homem, ele é mau por natureza. Ninguém precisou ensinar para ele. O mal está em nós. Se você é crente, você tem consciência disso. Você tem consciência disso. O texto que nós lemos lá no Salmo 51, mas lá no versículo 5, diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores. O ser humano já nasce com seu coração inclinado para o mal. Devido ao pecado original, nós sabemos toda aquela história. Você pode tentar, irmãos, negar, o mundo pode tentar negar a realidade do mal, mas vai ser em vão. Porque o mundo joga isso na nossa cara. Pega um jornal e você vai ver se as coisas estão boas ou se não estão. E é lógico que não estão. A gente tem consciência disso. O mundo sabe que algo não está certo. Tanto é que eles rogam por um Salvador. Só que eles vão colocar essa responsabilidade em cima da ciência, vão jogar essa responsabilidade para a tecnologia, vão jogar essa responsabilidade para a educação. Alguma dessas coisas, eles pensam, alguma dessas coisas vai funcionar, mas não vai. Desculpa te desapontar, mas não vai. Desapontamento esse, irmãos, que o mundo mesmo, ele já sentiu na pele. Eu digo isso, irmãos, porque quando proclamaram a tecnologia como aquela que seria salvadora, foi quando surgiu a bomba atômica. Irmãos, o mundo joga na nossa cara que não são esses tipos de meio, não são essas coisas que irão salvar. O mundo proclama seus salvadores, irmãos, e a realidade mostra que, na verdade, essas coisas não salvarão ninguém. Porque o mal não é algo que está no ambiente, não é algo que está fora, é algo que está dentro do homem. E é por isso, irmãos, que nenhuma outra coisa será eficaz se o coração deste homem não for transformado. Nenhuma outra coisa será eficaz.
O mundo ele não quer reconhecer isso porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas essa é a realidade. O problema, irmãos, do mundo não é o capitalismo. O problema do mundo não é o socialismo. O problema não é político. O problema se chama pecado, que é o que está no coração do homem. A estrutura é só resultado, irmãos, do que acontece primeiramente aqui dentro desse coração. Aqui dentro. Completa para mim a frase. A boca fala o que isso quer dizer para nós, irmãos? Que nós faremos aquilo que primeiro está habitando aqui dentro. Nós colocaremos para fora primeiro aquilo que está amargurando, aquilo que está ruminando aqui dentro do nosso coração. As nossas ações, irmãos, as nossas ações são resultados do que está dentro de nós. Não é o ambiente, é o que está dentro, é o que está dentro. E se o nosso coração é mau, e Jeremias diz que é mais corrupto do que qualquer outra coisa que existe, então as nossas ações também serão más. Talvez seja por isso, Marinha, que a Bíblia ela dá tanta importância para o coração. E não se trata, irmãos, desse órgão que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando sobre a sede da personalidade. Ela está falando sobre integralidade. É o homem como um todo. Nas Escrituras, irmãos, coração, ele inclui mente, ele inclui emoção e ele inclui a nossa vontade. É o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu faço. Esse é o homem na sua totalidade. Isso é quando a Bíblia usa o coração. É o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vou fazer. E o que eu estou fazendo. Se não houver uma revolução no coração desse homem, irmãos, ele jamais irá produzir e jamais irá fazer algo que seja bom. Jamais ele fará algo que realmente seja puro, limpo. Pode haver, irmãos, uma limpeza no exterior, por fora, mas por dentro não. Jesus destacou isso, por exemplo, na vida dos fariseus. Os fariseus, irmãos, se preocupavam com o lado de fora, que era uma beleza. A busca deles era de transparecer, irmãos, que por fora estava tudo bem, mas internamente, vamos ver o que Jesus fala. Aí mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, Jesus dá uma coça nos fariseus, dizendo palavras duras. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 25. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala para esses homens. Lembrando, nós estamos falando de homens religiosos, homens à frente do seu tempo, à frente assim das sinagogas, né? Homens importantes. E esses fariseus, irmãos, preocupados com o externo, preocupados em guardar coisinhas e fazendo aquela coisa, coendo mosquito e deixando passar o elefante. Aí Jesus ele vai na palavra, diferente do que você tem ouvido por aí. Jesus é aquele que confronta, tá bom? Jesus não é aquele que fala assim, olha, quem sou eu para julgar? Jesus é aquele que julga. Jesus é aquele que chama para o confronto. É interessante, antes, que quando eu me lembro de Nicodemos, quando Nicodemos chega para Jesus, mestre, sabemos que o Senhor veio do céu, porque ninguém pode realizar essas coisas, veio de Deus, porque ninguém pode realizar essas coisas se não tiver vindo do céu. Pois é, mas aqui tem que nascer de novo, viu? Se você não nascer de novo, você não vai. Percebeu? Não era nem um assunto, mas Jesus foi lá e falou assim, é isso. Você não precisa de floreio, de elogio. Jesus vai diretamente. Jesus é aquele que confronta. Pastor, o que mais? Quando a gente olha, um capítulo depois de João 3, João 4, a mulher está lá, mulher, me dá água de beber, me dá água aí. Ele pega para beber e tudo. Por que o senhor me pede água para beber? Os samaritanos e não sei o que lá. Pois é, mas aqui você tem 5 maridos, né? E o que você está com ele não é seu. Jesus é aquele que confronta. Palavrinha de, nossa, está sendo duro demais. Não vem com esse papo, não. Isso não é cristianismo. Cristianismo é, nós somos transformados, irmãos, quando nós somos confrontados. E a palavra de Deus, acho que todo sermão do monte, ele tem servido para isso. E Jesus faz, porque ele sabe que, talvez ali no meio daqueles fariseus, tinha alguém que realmente pertencesse a ele. Mateus 23, capítulo 23, versículo 25, olha o que Jesus vai falar aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato,
mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha a palavra que o Senhor Jesus dá para eles. Há uma preocupação aqui enorme, enorme, com a exterioridade, como é que eu vou aparecer lá na igreja, eu vou aparecer de terno e gravata, eu vou fazer isso daqui, eu vou fingir que está tudo bem, eu vou fazer isso mais. A vida parece um luxo, um brinco, mas o coração, irmãos, só Deus, no interior, só Deus sabe o que passa lá. E talvez alguém olhe para esse texto e diz assim, o sistema religioso é falho, é pecaminoso, e eu vou dizer, é verdade. É verdade. A gente olha aqui, a gente está vendo que isso aqui é verdade. Mas vale a pena ressaltar que Jesus está falando de homens, irmãos, que não tiveram seus corações transformados pela palavra. Não tiveram. Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque não houve transformação nos seus corações. Por isso, irmãos, toda boa obra, toda obra que eles realizavam, irmãos, era aparente. Porque por dentro, irmãos, o que tinha era podridão. O motivo era impuro, e nós temos falado um pouco a respeito dessas coisas aqui na igreja. Irmãos, é do nosso coração que procedem tanto coisas que vão abençoar, os limpos de coração, mas também, irmãos, coisas que amaldiçoam. Boas, porque são limpos, e as obras são limpas, irmãos, aqueles que têm um coração limpo verão a Deus. Mas, irmãos, também da mesma maneira, Mateus 15:19 diz que, porque do coração procedem maus desígnios, é lá no coração que vem, irmãos, os pensamentos homicidas, os pensamentos adúlteros, de prostituição, de furtos, de falsas testemunhas, de blasfêmias. O coração é importante, percebe o quanto que ele precisa ser transformado, para que haja realmente, irmãos, uma mudança. São aceitos diante do Senhor, irmãos, somente aqueles que têm o coração limpo. Aí o Wender me pergunta, pastor, mas quem são esses? Quem são os corações limpos? E o que é ter um coração limpo? Sem rodeio, limpos de coração, irmãos, lembrando de tudo aquilo que nós falamos até agora, são aqueles que reconheceram seus pecados, são humildes, mas eles não simplesmente reconheceram, eles choram por causa desse pecado, choram, e por chorarem, eles percebem que a sua condição, e sabem que não tem que pensar muito, não tem que pensar bem a respeito de si mesmo, e aí a pessoa se torna um manso, são mansos com os outros, mansos nas suas atitudes, mas eles são inconformados com o pecado, por isso eles têm fome e sede de justiça, fazem todas essas coisas, mas de maneira misericordiosa, porque sabe quem são de verdade, e depois de passar, irmãos, por todo esse processo, o coração deste homem, irmãos, é um coração que já não há mais falsidade. O que é um coração limpo, puro de coração? É o homem que o que ele é por fora, ele é por dentro. Não há hipocrisia, não há dualismo aí, não há uma vida aqui, outra lá, o que eu penso no coração, o que eu externo para fora. É o homem, irmãos, sincero, o homem de coração limpo é o homem sincero, é o homem que não está dividido na sua adoração. Diferente dos fariseus, que prezavam apenas por uma limpeza externa, o limpo de coração, irmãos, ele é transparente diante dos homens, mas ele também é transparente diante de Deus. Ele é limpo. O que ele é do lado de dentro, ele é do lado de fora. O que ele é do lado de fora, ele é do lado de dentro. E acredite, irmão, ser transparente, para nós é uma dificuldade enorme, porque a gente sabe o que está no nosso coração. John Stott, ele vai dizer, irmãos, que são poucos os que dentre nós vivem uma vida aberta. Nós somos tentados, irmã Rosa, a usar uma máscara diferente para representar um papel diferente a cada oportunidade, de acordo com a ocasião. E isso, na realidade, ele diz que isso é uma representação, que é uma essência da hipocrisia. Algumas pessoas, irmãos, às vezes tecem em volta de si um emaranhado de mentira, que ela já não consegue mais perceber o que é verdade e o que não é. A mentira se tornou verdade na cabeça dessa pessoa e na ação dessa pessoa. É o que é. É a vida, irmãos, de quem tem um coração
que não é puro diante de Deus. Mas essa não é a realidade do homem limpo, do homem que tem o seu coração limpo diante do Senhor. Irmãos, este homem, ele vive uma vida íntegra. Ele clama, igual o salmista lá no Salmo 86, 11, dispõe-me o coração a temer somente o teu nome. O desejo do homem de coração limpo, irmãos, é o de amar a Deus com um coração que não se divide, com um coração que não seja dividido, irmãos, entre o amor a Deus e, por exemplo, o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres desse mundo, o amor ao sexo, o amor à fama, o amor ao poder. É o homem, irmãos, que ele tem um coração, da maneira como ele coloca de fora, que ele expõe, é a maneira que está dentro. Esse homem é aquele que cumpre Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Se eu perguntar para você, eu sei que o seu corpo está aqui, nessa noite, mas a sua mente também está? Será que a resposta que você vai me dar glorifica a Deus? Porque às vezes esse é o nosso culto. É um culto presente corpóreo. Mas espiritualmente, irmãos, mentalmente, a gente está lá no jogo do futebol, a gente está lá nos problemas de segunda-feira, a gente está longe, a gente está fazendo tudo, menos adorando a Deus em espírito e em verdade. E esse é um culto que não sobe. Aí você pergunta assim, estou tão frio espiritualmente? Não sei porquê, eu vou na igreja. Não, você vem, o seu corpo vem. O seu corpo vem. Aqueles que são limpos de coração, que são puros de coração, irmãos, quando ele está aqui, ele está aqui. Quando ele fala aleluia, o coração dele fala amém. Amém. Porque está só expressando o que está realmente acontecendo. Martin Lloyd Jones, ele, reduzindo a questão, irmãos, ele diz que ter o coração limpo quer dizer que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. E que esse deve ser o supremo alvo da nossa existência. Significa que nós desejamos Deus, que desejamos conhecê-lo, que desejamos amá-lo, que desejamos servi-lo. E aí vem a pergunta, essa tem sido a realidade da sua vida? Você tem realmente amado a Deus com todo o seu coração? A sua mente, ela pensa em Deus e pensa em como agradá-lo? As suas emoções, por exemplo, elas são direcionadas para Deus de maneira assim que você se sente bem em servi-lo, em chorar com Ele, em chorar para Ele, em sorrir para Ele? Responda aí no seu coração. As suas ações têm demonstrado isso? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu digo isso porque eu amo a verdade se eu coloco ela em prática. É amor de verdade, irmãos, quando eu demonstro. Não é simplesmente quando eu sinto. Se eu levo para o dia a dia, irmãos, aí assim é amor. Se eu demonstro isso estando presente, cultuando ao Senhor, irmãos, cantando louvores, no cuidado com o próximo, essa tem sido a realidade da nossa vida? Ou será que você só usa a sua mente, somente a mente para amar a Deus? Você não sente nada, nem muito menos faz nada. Por exemplo, se a pessoa, não, eu sei que eu tenho que amar a Deus, porque a palavra do Senhor assim me diz, aí é puramente intelectual, puramente, no seu coração você não sente nada, nas suas ações você não faz nada, ou então tem o contrário que às vezes assim, a pessoa vem na igreja e o desejo dela é de sentir, para mim só é culto quando eu sinto um arrepio fundo na alma, é só mesmo quando sobe aquele calafrio, aí é culto de verdade, aí não coloca a mente, nem muito menos coloca uma ação. Que culto é esse? Esse não é o culto do coração, que é integral, que é com o homem todo, holístico, de maneira holística. Não. O Senhor não recebe cultos por parte. O homem do coração limpo é o homem que ele vai pensar no Senhor. Seu coração vai desejar, os seus sentidos vão desejar o Senhor. E a sua ação, e ele vai demonstrar isso, querido, em ação. Ele vai demonstrar, ele vai colocar para fora essas questões. Esse é um coração que agrada realmente ao Senhor. E essa tem sido a nossa realidade. Esse tem sido o culto que nós temos ofertado ao Senhor. Ou você simplesmente senta, cantou, pregou, vamos embora. Fiz o que eu tinha que fazer durante a semana e tudo mais. Irmãos, infelizmente você está gastando o seu tempo. Você está
perdendo o seu tempo. Porque o culto que agrada a Deus, irmãos, é o culto onde eu estou nele. A minha mente está nele. As minhas emoções estão nele. Irmãos, eu chego aqui e falo assim, Jesus morreu pelos meus pecados. Irmãos, como é que eu não vou reagir emocionalmente a isso? Como é que eu vou tratar naturalmente, irmãos, o Senhor Jesus ter me perdoado dos meus pecados, ter morrido para mim numa cruz? Aquilo que eu tratei com os jovens. Eu preciso demonstrar isso. Preciso ter ação. Preciso colocar isso em prática. Porque esse homem, irmãos, para nós caminharmos para o fim, esse homem que tem um coração limpo, ele vai ter promessas. Ele tem promessas para a sua vida. As promessas para esse homem, irmãos, que ama a Deus com todo o seu ser, são duas, importantíssimas. A primeira é que ele é feliz. Ele é feliz. Jesus está falando. Não é que você é feliz. O homem que tem um coração limpo, o homem que adora o Senhor em espírito e em verdade, irmãos, ele é um homem que tem uma felicidade plena, aquela que nós só encontramos naqueles que realmente servem ao Senhor Jesus. Segundo, irmãos, é que esse homem, ele verá o Senhor. Irmãos, que promessa é essa? O homem que teme ao Senhor, ele verá. O homem que tem um coração limpo é o homem que verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão. Irmãos, não é nada mais empolgante do que nós sabemos que nós veremos o Senhor face a face como Ele realmente é. Nós já temos o visto, não é verdade? Nós vemos o Senhor com os nossos olhos da fé. Nós vemos Ele nas obras da criação, por exemplo, não é? Ele é o Deus que criou todas as coisas, céus, terra, firmamento, criou os animais, criou vegetação. Ele é o Deus que criou todas essas coisas. Nós o encontramos, olhamos para a criação e lembramos do Salmo 19, os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Nós olhamos para a criação e adoramos o Senhor. Vemos Ele mais, olhamos e vemos o Senhor, irmãos, nas obras da providência, porque para tudo isso está girando, para esse mundo estar aí nessa rotação, translação, para tudo isso estar acontecendo, irmãos, há uma providência de Deus, há um cuidado de Deus. Lembra lá dos pardais de Mateus 6? Aqueles pardais que não plantam, o Senhor está alimentando eles. Os lírios que são vestidos, mais formosos do que Salomão. Isso é a providência de Deus. Você está aqui hoje, sentado nesse banco, são providências do Senhor. Nós vemos mais, irmãos, a obra do Senhor Jesus na redenção, porque mais uma vez nós estamos aqui. Cristo Jesus se entregou por nós e nós aqui estamos, irmãos. Mas quando Ele voltar, nós o veremos face a face. É isso mesmo, amém. Ó Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque nós queremos o ver realmente quando Ele é. E essa, irmãos, é uma promessa que só tem, irmãos, aqueles que são limpos de coração. Pergunta, o que precisa purificar aí nesse seu coraçãozinho? O que precisa? Pastor, eu preciso agir mais. Porque eu penso, eu sinto, mas eu não tenho agido. Pastor, eu preciso... meus cultos têm sido muito frios. E isso independe da igreja, tá, irmãos? Porque se está fácil aqui, ó, peço a Midian, toca em um tom menor, qualquer que seja, daqui a pouco você está arrepiado. Porque a música ela pode causar isso. Independe do culto. O seu coração ele vai estar frio, irmãos, pode estar todo mundo aqui, ó, nas asas do Espírito. Mas se você é frio, você vai estar frio. E você sabe o que precisa mudar nesse coração. Deixa eu te falar, o mundo, queridos, o mundo ele quer mudar estruturas, ele quer mudar ambientes para que então eles possam ser salvos. Eles querem colocar a educação querem colocar em cima da educação o peso que só Jesus pode carregar, que é o peso da salvação. A educação ela não salvará o mundo. A educação, irmãos, ela não leva o homem a se tornar bom. E exemplos nós temos demais. Quantos são, irmãos, os indivíduos altamente instruídos aí, se tornam assassinos, ladrões, psicopatas? Nós não desprezamos a educação, mas ela não pode, irmãos, receber, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, é que nenhuma das ações, nenhum dos meios, irmãos, pode receber a missão de salvação, porque essas coisas são incapazes de salvar. Então, quem nos salvará? Quem nos salvará a igreja? Jesus. Porque Ele é quem limpa corações.
É Ele quem purifica almas. Lá dentro da sua casa, não vai ser o seu muito falar que vai converter o seu parente, o seu brigar, o seu... Não é. Porque Ele precisa de uma obra no coração. Porque Ele precisa de uma limpeza no coração. O que precisa, irmãos, é de uma salvação que só vem por meio de Jesus. E como é que Jesus faz isso, irmãos? Jesus faz isso morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, trocando o coração dos seus servos. Irmãos, Ele pega esse coração endurecido e Ele coloca um novo coração. É um coração, irmãos, daqueles que clamam: Senhor, eu sou seu e somente seu. Eu te pertenço, Senhor. Eu te pertenço. Pergunta: este é o seu coração? Este é o seu coração? O que as pessoas, para nós encerrarmos, o que as pessoas veem aqui nessa noite é o que você realmente é? É o que você realmente é? Se pudesse, se Deus descortinasse aqui para nós o seu coração, nós seríamos edificados ou nós sairíamos daqui escandalizados? Somente aqueles que se entregam ao Senhor, irmãos, realmente, com toda a sua alma, tem aquela confiança de que, por mais que os pecados nos assolem, diante da presença do Senhor, nós queremos e desejamos ser íntegros. Não queremos ter duas caras, duas faces. Não queremos levar uma vida lá fora, Vanessa, e uma vida dentro da igreja. Sabe, Clemildo? Não, nós queremos ser íntegros nas nossas ações. Não preocupando simplesmente em demonstrar aparência, mas tendo realmente um coração transparente diante da presença do Senhor. Você tem esse desejo para a sua alma? Eu quero que você repita comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ficou bom para ensaio. Vamos falar de novo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus te dá essa oportunidade de você clamar nessa noite. A oportunidade de você ir diante do Senhor dizendo: Senhor, me purifica, porque eu quero ser alguém com o coração limpo diante da Tua presença. Senhor, o Senhor sabe o que precisa ser transformado, onde eu preciso me santificar, Senhor, para me apresentar de maneira santa, de maneira limpa diante da Tua presença. O Senhor sabe. Não adianta você esconder, você esconde do pastor, do conselho, do irmãozinho, mas diante do Senhor, querido, não há nada oculto, Ele sabe. E hoje é uma noite de transformação para a sua vida, uma noite de transformação para aqueles que querem ter os seus corações limpos. Você quer? Você deseja? Fica de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Deus sublime, Tu és o Deus que nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece primeiramente a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe o quanto que vacilamos, o quanto que, Senhor Jesus Cristo, nós agimos de maneira impensada, agimos de maneira que não agrada o Senhor. Mas neste momento, Pai, nós pedimos a Ti, purifica o nosso coração. Dá-nos um coração temente ao Senhor, um coração que Te louva, um coração que adora, que bendiz o Teu santo nome. Pai, nós Te pedimos, agradecidos, crendo de que o Senhor fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Pai. Limpa corações, coloca aqui a confiança, Pai, confiança no coração dos Teus servos, Pai, por estarem aqui diante da Tua presença. Ó Jesus, nós Te pedimos nessa noite, ai de nós se não for o Teu Espírito, ai de nós se não for uma ação sobrenatural do Senhor, ai de nós, que saiamos daqui nessa noite transformados por essa palavra. O Senhor sabe onde nós precisamos mudar, nós sabemos onde precisamos mudar, e o Senhor nos chama para essa transformação. Sem qual, Pai, ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós assim Te pedimos em nome de Jesus. Amém.